Dia desses eu fiz um Reels lá no Instagram que deu o que falar. Aliás, se você ainda não tá seguindo o meu perfil novo, eu comecei um novo perfil no Instagram, @elevecomgabi, te espero lá. E esse Reels dizia o seguinte: você não é preguiçosa. E eu abordei um pouco essa questão da gente ficar se culpando e se sentindo preguiçosa, porque tem muita gente na seguinte situação, me conta se você também tá se sentindo assim aqui nos comentários. Muito cansaço, um cansaço sem muita explicação, né? Não é que você fez muito naquele dia específico, mas o cansaço é grande. Toda vez que tem um tempo livre, não quer fazer nada, quer ficar largada no sofá, ou quer dormir, ou só quer saber de descansar. E aí, por conta dessa necessidade muito grande de desaceleração, de descansar, de dormir, de interiorizar, tem muita gente se julgando, se criticando, se culpando, pensando: meu Deus, e se eu continuar assim, nesse ritmo, onde que eu vou parar? Que eu só quero descansar, que eu só quero dormir. Ou então a pessoa se criticando, tá vendo? Preguiçosa, mole, que moleza é essa? Vai conseguir o que na vida desse jeito? Se julgando. E essa conversa começou lá num grupo que eu tenho com as minhas alunas, onde uma das meninas relatou exatamente estar se sentindo assim, Gabi. Eu diminuí um pouco os meus atendimentos individuais, que ela atende como terapeuta, e aumentei um pouco os meus cursos e isso abriu um espaço na minha agenda que eu achei que ia sobrar para eu criar um monte de coisa, para eu fazer um monte de coisa, e acontece que esse espaço que abriu, que sobrou, eu não quero fazer nada, eu só quero dormir. E como eu conheço o histórico dessa aluna, e talvez o seu caso seja parecido, por isso que eu tô trazendo aqui nesse vídeo, ela é uma pessoa muito fazedora. Ela sempre fez e aconteceu muito. E isso aconteceu comigo também no passado, por isso eu tinha essa experiência para trazer para ela. E eu falei pra ela: amada, você fez demais. Você fez. Aconteceu. E agora o seu sistema falou: para, a sua alma está exausta e ela precisa de um tempinho para descansar. E isso não tem nada de errado, tá? Eu demorei um tempo para descobrir isso, porque eu ficava me perguntando: meu Deus, mas e se a minha energia não voltar? E se eu continuar nesse limbo aqui, não querendo, onde que eu vou parar? Essa é a frase que paira muito na cabeça das pessoas que estão passando por isso. Onde que eu vou parar? Se isso já passou pela sua cabeça, me conta pra eu saber que a gente não tá sozinha por aqui, né? E aí o que que acontece? Enquanto você está nesse lugar de, meu Deus, eu tô muito preguiçosa, eu não tô querendo fazer nada, você ainda não tá descansando. Vai demorar ainda mais para você se recuperar. Porque você tá numa fase que eu chamo que é a fase do peixe se debatendo. Sabe quando você tira um peixe da água e ele fica se debatendo, se debatendo, se debatendo? Você tá nessa situação. E isso, muito pelo contrário do descanso, né? Isso cansa. Você tá contribuindo para cansar mais, para ter ainda mais exaustão quando você não aceita, quando você fica, meu Deus, o que tem de errado comigo? Minha Nossa Senhora, eu não posso ficar assim, porque eu só quero dormir. Então você precisa sair dessa fase do peixe se debatendo e entrar numa fase de aceitação. Ok, fiz demais, ultrapassei todos os meus limites, aqueles que eu nem sabia que existiam. E agora eu preciso me recuperar, agora eu preciso refazer a minha energia. E isso está acontecendo com muita gente, principalmente profissionais do desenvolvimento pessoal, profissionais prestadores de serviço, né? Que durante, pessoas autônomas, que durante essa pandemia passaram por momentos de muita incerteza, né? 2022 é a ressaca da pandemia. 2020, 2021 vivemos a pandemia em si, propriamente dita, e 2022 estamos vivendo a ressaca dela. Então, todo aquele medo, todo aquele excesso de modo sobrevivente, todo aquele excesso de querer agradar todo mundo, de querer fazer tudo pelos outros, todo excesso de preocupação, isso tudo teve efeitos no nosso sistema nervoso. E agora a gente tá se recuperando e é isso que tá acontecendo. Então eu tô aqui pra te dizer, assim como eu disse lá no Reels, só que com um pouco mais de profundidade, que isso não é preguiça. Você não é preguiçosa. Se você fosse realmente preguiçosa, você não ia estar nem se questionando, meu Deus, será que eu sou preguiçosa? Isso não ia nem passar pela sua cabeça. Então fica tranquila. Respira, relaxa, se permite se refazer, para você poder se refazer e sair dessa fase do peixe se debatendo. E se você quer algumas dicas minhas de como sair dessa fase, de como ficar nessa fase para poder se recuperar, para depois poder sair dela, nesse Reels que eu postei lá no meu Instagram, @elevecomgabi, tem várias dicas, acho que umas 7 mais ou menos.
Vai lá conferir, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo vídeo.